A Câmara e o Senado aprovaram e a Presidente da República sancionou a lei que torna crime hediondo a exploração sexual de crianças no Brasil. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Participam do programa o juiz José Honório de Rezende, da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude de Ibirité, e Elizabeth Campos, do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, o Via Justiça está começando. A mudança torna mais rígido o cumprimento da pena pelo condenado. Doutor José Honório, qual é a importância da lei aprovada? Eu vejo dois aspectos nessa lei. Primeiro, que cria um marco institucional com um dos maiores casos de violência sexual que tivemos na história dos últimos 40 anos no Brasil, que foi com a criança Araceli. A pesquisa em internet permite que nós possamos verificar o que ocorreu ali. O outro aspecto na mudança da legislação diz respeito ao cumprimento da pena. A princípio, então, seriam esses dois pontos: simbolizar o momento e mudar o sistema de cumprimento de pena, do regime de pena, definindo a conduta como hedionda. Vamos lembrar o caso da menina Araceli, doutora Elizabeth? Exatamente. Em 1973, no Espírito Santo, a Araceli foi sequestrada, estuprada por 3 jovens de classe média alta, inclusive um era filho do ministro da Justiça à época. E ela, quando foi encontrado o corpo, estava todo desfigurado, jogaram ácido sulfúrico em cima para que não fosse identificado. E ela foi encontrada pelo cachorrinho dela, que a identificou dentro da gaveta do IML. E ele chamava Radar, e exatamente porque ele sempre a encontrava onde ela estava. Dessa forma, o Comitê Nacional, o governo brasileiro, instituiu a lei que o dia 18 de maio se transformou no Dia Nacional de luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque foi no 18 de maio de 73 que ela foi morta. Foi morta. E quantos anos ela tinha? Ela tinha 8 anos de idade. Em 1973, então são exatamente 41 anos desse fato trágico para né? o país. E isso é muito importante porque nós não podemos repetir fatos como esse na nossa sociedade, em que há uma omissão dos poderes que permite que pessoas não sejam responsabilizadas por aquilo que fizeram. Aí eu pergunto, os que fizeram isso com a Araceli foram responsabilizados? Foram punidos? Nunca foram. E vivem hoje no Espírito Santo, são pessoas de classe média alta, como eu disse. Um deles era filho do ministro da Justiça à época da ditadura. Né? Nenhum foi preso, condenado? Nenhum. Não houve processo. Por quê? Força política? Quando uma pessoa é filho de ministro Na verdade, houve muita dificuldade para processá-los, porque o que se verifica nas notícias da época que houve todo tipo de intervenção, desde a formação do inquérito, da apuração por parte das autoridades, e também dificuldade do próprio Poder Judiciário. Doutor Zé Honório, o senhor acredita que o maior rigor no cumprimento da pena vai impedir a exploração sexual de crianças? Até que ponto no Brasil? Bom, na verdade é o seguinte, nós temos uma história no Brasil com a exasperação penal que conhecemos como movimento da lei e da ordem. Isso veio com a lei de crimes hediondos, que é uma lei que acabou recebendo alguns temperamentos ao longo do tempo. Infelizmente, não é o rigor da lei que faz com que se diminua ou não as condutas criminais. A responsabilização, sim. A agilidade, a efetividade, mas a maior ou a menor pena, isso estatisticamente se percebe que não é por aí o caminho. Vamos ver a opinião popular em Belo Horizonte. Será que a nova lei vai diminuir os casos de exploração sexual de crianças no Brasil? Espero que resolva, porque é uma vergonha que acontece no nosso país. Quem sabe assim, agora fica melhor para as crianças. Eu espero que sim, porque isso é realmente um crime bárbaro e a minha esperança é que diminua. Acredito muito difícil diminuir, porque isso é uma questão que vai além.
É uma questão cultural, uma questão social, uma questão de educação. E é uma questão de também o seguinte, não adianta você fazer as leis se não há realmente uma punição. Eu acho que uma punição cada vez maior pode sim evitar que esses crimes sejam cometidos. A questão é realmente cumprir ela, né? Porque não adianta criar a lei se não vai ser efetivada realmente. Além de novas leis, precisa que se façam cumprir as que já existem. Então é importante sim criar, é necessário. É importante também ter uma vigilância para que ela se estabeleça de fato e vire cultura. A questão da diminuição da criminalidade, eu acho que envolve questões muito mais complexas, desde uma discussão mais a fundo sobre o problema até a punição verdadeira e talvez até um acompanhamento psicológico de quem comete esses crimes, né? Doutora Elizabeth, eu gostaria que a senhora comentasse a fala popular e desse sua opinião sobre essa lei. Vai diminuir ou não os casos? Realmente, eu acho que a responsabilização é muito importante e nós não temos responsabilizado os autores de crimes como esse, como é o caso de Araceli e aí vários outros. A gente tem uma informação assim de que os processos geralmente demoram muito. Então, se calculamos que uma criança que foi abusada, geralmente é dentro de casa pela alguém da família. O pai é o primeiro abusador. Pai, padrasto, mãe, tio, avô, alguém da confiança e do convívio da criança. Então, muitas vezes é muito difícil você responsabilizar, porque às vezes não tem a prova técnica, dificulta para o juiz fazer o julgamento final, além de demorar muito um processo. Um processo que dura 5 anos para uma criança, ele é improvável que ela consiga falar frente ao juiz 5 anos depois e reviver, ela vai ser sempre revitimizada quando ela é ouvida 5 anos depois, que é o tempo que geralmente dura um processo no Brasil. Doutor Zé Honório, o que diz a lei aprovada? Qual é a nova tipificação do crime? Bom, na verdade, não houve uma mudança de tipificação do crime. Houve uma mudança da natureza jurídica do crime. Ele passa a ser de um crime comum para um crime hediondo e passa a receber as repercussões dessa ordem. O maior significado da alteração legislativa do ponto de vista legal é esse. É importante, a respeito da pergunta anterior, o direito penal não é um direito de combate à violência. Ele não é um sistema que visa criar caminhos para a segurança pública. Ele tem outra função. O direito penal ele está muito mais no lugar de evitar que as pessoas pratiquem justiça com as próprias mãos e também no lugar de proteger o cidadão de que se ele vier a ser processado, ele seja processado de acordo com as leis. É muito importante ter essa clareza. O direito penal não é um instrumento de combate à violência e nem é instrumento de segurança pública. Mas, na progressão da pena, dificulta. Exato. Para o condenado. Quais são as consequências? As consequências para o condenado, a primeira delas, o regime de pena inicialmente é fechado. A progressão do regime fechado para o semiaberto. Para o primeiro crime, 2/5 de cumprimento da pena. No caso de reincidência, no livramento condicional, por exemplo, já não vai haver. Se houver uma reincidência, passa para 3/5. Bom, outros aspectos, aí no sentido de proteção do cidadão, a lei não será retroativa. O tempo de prisão temporária, ele pode passar de até 30 dias ou até 60 dias, conforme o caso. Esses são os aspectos mais significativos que a lei do crime hediondo contempla. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Participando do programa, o juiz José Honório de Rezende, da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude de Ibirité, e Elizabeth Campos, do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Doutora Elizabeth, a senhora falava no primeiro bloco, no bloco anterior, sobre a questão que a maioria dessa violência, a maior parte dessa violência vem dentro de casa.
Isso é para criança. Como é que é feita a denúncia? Qual a dificuldade dessa denúncia? Exatamente, como é um crime que acontece, né, realmente com pessoas íntimas da criança, geralmente aquele que tem o dever de proteção é o maior violador desse direito dela, sobretudo o direito sexual. Como acontece em 4 paredes, é muito difícil até que a criança ela consiga perceber que ela está sendo vítima de violência sexual. Ela se confunde, ela pode achar que aquilo é um carinho, é uma forma de atenção. Ela quer, evidentemente, contato com as pessoas. São pessoas que, desde pequeno, que vão ter o cuidado de lavar, de dar banho. E esse abuso geralmente é crônico, começa quando a criança ainda é muito pequena, e só geralmente quando ela vai para a adolescência, que pode ter uma gravidez, é que às vezes esses casos se revelam. E então você tem sempre uma cumplicidade entre a vítima e o abusador. E muitas vezes a própria mãe, ela é omissa, ela acompanha isso, ela sabe disso e tolera isso. Mas por quê? Pois é, por quê? O sentimento, que isso deve ser compreendido muito mais como sentimento do que com conceitos. Os casos que eu já vivenciei de abuso sexual dentro do lar, primeiro é um sentimento de posse em relação à criança e ao adolescente. Há um direito. Muitas vezes o pai encara dessa forma. É meu, eu criei, é uma propriedade, eu posso fazer. Né? Isso que é o lado mais lamentável de tudo. E aí, até que a criança tem esse discernimento, que ela consegue compreender que ela está sendo abusada, isso demora a acontecer. Porque há uma omissão, há às vezes uma ameaça por pai contra essa criança, para que ela permaneça calada, que ela não divulgue aquilo. Infelizmente, essa realidade ela é muito mais presente do que nós podemos imaginar. E a cumplicidade, né, da mãe, porque geralmente ou é o marido, ou o amante, ou o namorado da mãe, né, padrasto, alguém que está no lugar do pai. E geralmente são os provedores. E aí ele sente mais ainda ele tem mais ainda uma percepção que ele é propriedade, ele que provém aquela prole, portanto ele tem o direito de... Como se ele imaginasse no direito de agir daquela forma. Embora toda a legislação esteja mudando esse conceito da criança como posse, mas o Estatuto da Criança diz isso, né? Isso. A criança passa a ser... Um sujeito de direitos. Sujeito de direitos. Agora, eu volto a insistir na questão, por que a mãe se cala diante disso? Sabe, Carlos, existe também uma questão transgeracional. Muitas vezes essa mãe também foi vítima. E a pedofilia, aí já é uma questão de um desejo específico por crianças, por menores impúberes, ela é uma doença e ela é também genética. Muitas vezes existe um estudo sobre esta doença, né? Porque não é um crime, não é tipificado como um crime, porque se o pedófilo não vai à via de fato, ele não cometeu nenhum crime, se ele usa boneca, se ele se satisfaz de outras formas, mas ele a exploração, o abuso, ela pode ser transgeracional. Se a mãe foi vítima, ela acha natural que a filha também seja. Ela não tem uma percepção de violação de direito ali. E pode ser uma doença que vem de família, porque o incesto ele acontece, inclusive, em todas as classes sociais e em todos os tempos. Né? É uma questão nova só, a questão do combate à exploração sexual. Só tem 50 anos que a gente estuda isso de forma mais... Doutor Zé Honório, o governo federal diz querer o apoio do Poder Judiciário para combater esse tipo de crime, com a criação, por exemplo, de varas especializadas. Isso será possível em todo o Brasil? Bom, o Judiciário pode fazer muito a esse respeito, mas nós temos que ter com clareza que o Poder Judiciário não é órgão de combate à violência, não é órgão de segurança pública. Como que o Judiciário pode contribuir para isso? A Constituição já estabelece que a criança e o adolescente, todo o tratamento que se destina a ela deve ser feito com prioridade. Então, o primeiro passo é priorizar essas ações.
A criação de varas especializadas é um passo importante, mas isso não é possível de se fazer em todo o país, em todas as comarcas. Então, como que se trabalha isso? Através de gerenciamento, através de um acompanhamento específico desses processos, né, de uma marcação especial desses processos, em que se define metas voltadas para esse tipo de conduta. Aí eu tenho certeza, fixando metas, nós cobramos resultados. Como que a sociedade está trabalhando essa questão da exploração sexual, doutora Elizabeth? Em Belo Horizonte, sobretudo, nós temos uma rede muito bem articulada. O artigo 86 do ECA diz que as ações para criança e adolescente, na política de proteção a ela, deve se dar de forma articulada. É nesse sentido que entra essas varas especializadas para onde a polícia, ou seja, a segurança pública, o judiciário e o Ministério Público estejam num espaço único e que essa criança possa ser ouvida e gravada a declaração dela, tomada ali como um depoimento que já vai servir para o julgamento final. A sociedade em Belo Horizonte, sobretudo, está extremamente mobilizada. Nós fazemos campanhas diuturnamente, em cada período, carnaval, ano novo, e temos tido um aumento de denúncia. Acho que a população tem uma percepção melhor da gravidade do crime, inclusive temos tido menos atendimento de vítimas nos CREAS, no Centro de Referência da Assistência Social, da assistência especializada. Quando a criança já foi vítima, ela vai geralmente para esse espaço. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, agora crime hediondo. Nossos convidados de hoje, o juiz José Honório de Rezende, da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude de Ibirité, e Elizabeth Campos, do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. José Honório, as crianças nunca são parceiros sexuais consensuais, mas sempre vítimas, diz um documento da Igreja Católica. Eu pergunto ao senhor, como explicar então a evolução jurisprudencial no Brasil que não tem aceito a acusação contra adultos que pagam a meninas prostitutas? Bom, na verdade é o seguinte, nós temos que ter o cuidado ao examinar essa questão para o seguinte ponto: nós não temos um direito penal objetivo, nós temos um direito penal subjetivo. Isso significa dizer que nós temos que avaliar os 3 aspectos da definição do crime. A conduta típica, onde nós vamos avaliar o dolo dessa conduta, a antijuricidade e a culpabilidade. As decisões judiciais, quando enfrentam esse tema, se elas afastam a responsabilidade do agente, certamente o contexto envolvido é o envolvimento do erro. Por quê? Aí você exclui a culpabilidade do agente. A lei define o estupro de vulnerável com idade inferior a 14 anos de idade. Isso significa que toda violência sexual, todo abuso sexual ou todo contato sexual com quem tem 14 anos será crime. Ora, se nós entendemos assim, nós vamos entender que nós estamos no campo do direito penal objetivo. Aí seria o próprio legislador já julgando. Não haveria necessidade de um exame por parte do Poder Judiciário. Então o Judiciário vai analisar a conduta em concreto. E em concreto, muitas vezes, a solução pode se encaminhar para um lado de absolvição. Mas eu não vejo, em algumas decisões isoladas, um perigo de manifestação de que a lei estaria recebendo temperamentos, né, para afastar e para desproteger as crianças e adolescentes. Muitas vezes é importante nós sabermos que tipo de processo que se ocorreu, né, para sabermos qual que é a realidade que permitiu ao juiz chegar àquela conclusão. Então, um caso ou outro, nós vamos encontrar sim, mas isso não significa que isso constitua um marco jurisprudencial. Doutora Elizabeth, como evitar que as crianças sejam coagidas à prostituição? Geralmente, o fator econômico é um dos fatores importantes.
Mas temos também um fator cultural, porque se observarmos que países que têm um nível de desenvolvimento econômico menor que o Brasil, como Bolívia, Paraguai, eles não têm essa tradição de ofertar crianças e adolescentes para fins de turismo sexual. Então, além do econômico, tem também a permissividade. O Brasil foi um país que a colonização se deu por meio de portugueses que vieram sem as esposas e sem os filhos e sem as famílias, e aqui se amaziaram com as índias e com os negros, e trouxe uma outra forma de desenvolvimento social. Os negros, as crianças negras eram usadas já pelos patrões, então tem um fator cultural que tem que ser quebrado, esse paradigma que é possível ou é permitido esse tipo de Doutor Zé Honório, como inibir o turismo sexual? Como enfrentar a pornografia infantil? Bom, eu vejo o seguinte, a pornografia infantil ou as campanhas educacionais sempre trazem um resultado positivo, mas nunca é suficiente para evitar isso. E como foi bem dito, isso envolve muitas vezes um comércio, uma cultura de objeto por parte da mulher. A mudança cultural de uma sociedade leva tempo. E se existe uma insistência constante, um reforço de novos paradigmas para que a própria família valorize o filho e no protagonismo juvenil também, que a própria criança seja capaz de se defender, que é muito difícil proteger uma pessoa que não sabe se defender. O que a senhora comenta sobre isso? É protagonismo, o senhor falou? Protagonismo infantil, né? É um dos eixos do nosso trabalho. Nós temos o eixo de mobilização para a sociedade e o protagonismo juvenil, que vem sendo bem desenvolvido em Belo Horizonte. Nós fazemos formações nas escolas, oficinas com os jovens, com as crianças, para que eles tenham essa percepção, para que eles aumentem a sua autoestima. Porque uma criança que foi abusada intrafamiliar pelo pai, pela mãe, ela tem uma grande facilidade de entrar para a exploração sexual, porque a autoestima dela já está detonada. Portanto, essas oficinas de protagonismo juvenil são importantes para reconstituir essa autoestima e para a criança, ela própria, o próprio adolescente, se defenda desse tipo de exploração. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Eu pergunto ao senhor e à senhora quais são os principais desafios contra o abuso e a exploração de crianças no Brasil. Doutor Zé Honório. Por parte do judiciário, é a necessidade de nós agilizarmos os processos. Esse talvez seria o maior desafio. O compromisso do judiciário não é com condenar ou abusar ninguém, é de julgar as pessoas. Julgar dentro de um processo que tramita de acordo com as normas legais. Esse é o compromisso do Poder Judiciário e, atuando dessa forma, eu tenho certeza que haverá um reflexo também na sociedade. Mas isso não está acontecendo? Na verdade, é o seguinte, nós, de uma certa forma, nos perdemos no conjunto de processos que temos. Então, nós temos que realizar um princípio que está na Constituição, que é o da prioridade. Então, isso começa a tomar passos largos quando nós enxergamos a necessidade de criarmos varas especializadas e também estabelecemos metas específicas envolvendo processos de abuso sexual. Doutora Elizabeth, aproveitando para falar um pouquinho sobre o perigo da internet, que nós ainda não abordamos. Sim. Bom, eu acho que cumprir o artigo 227 da Constituição é dever da família, da sociedade e do Estado, né? Assegurar com absoluta prioridade a criança e adolescente, o direito dela. Então, a família, eu acho que ela vem em primeiro lugar, porque é a família que tem que proteger e não abusar. A sociedade, porque ela tem o dever de denunciar ou de notificar ou informar ao Estado que está ocorrendo uma violação dentro de uma família. E a família, então, que vai proteger essa criança de entrar, de navegar na internet e ter aí um contato, porque ela pode ser vítima dentro da própria internet. Os aliciadores, eles vão propor que ela tire roupa, que façam fotos sensuais, sexuais, e vão para a rede de exploração. Então, a família é a primeira responsável por cuidar desse direito dos seus filhos. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado ao senhor pelas participações.
O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.